Muito bem, meu querido. Então agora a gente vai falar dos tipos de dados. Como eu disse no vídeo anterior, eu poderia ficar falando aqui a toda a vida, ia praticando, quer dizer, fazendo os exercícios aí meia boca, toda a vida, para falar para você o que é lógica de programação, para te mostrar os algoritmos, para você entender um pouco mais. Mas como eu disse, você já sabe o que é. Você talvez ainda não tenha noção de detalhe disso, né, de como fazer essa lógica sua aí, tá na sua cabeça e ir para o computador, né? Então eu não vou ficar aí mostrando para você uma coisa que você já sabe. Eu vou mostrar para você o que você não sabe, porque eu tenho certeza que você não tem tempo para ficar, né, repetindo uma coisa que já está na sua mente. Então, para a gente poder continuar e seguir o nosso caminho, a gente precisa entender agora o que são tipos de dados. Vamos lá? Então vamos para frente, que atrás vem gente. Então a gente viu os dados binários, agora a gente vai entender um pouquinho mais deles. Na verdade é que você já sabe tudo, né? Dados binários são true e false. Então isso aqui que é interessante você ter ideia. Então, dados binários, como a gente viu o exemplo da lâmpada, são o que? Ligado, desligado, sim ou não. E no caso da programação, a gente sempre trata dados binários como true ou false, que é verdadeiro ou falso, ok? Então quando você vê true ou false, não é bicho de sete cabeças, é binário, beleza? True para verdadeiro, false para falso. Então logo são base 2. Então assim, a programação tem um negócio de base para conversão de dados. A gente vai ver lá na frente o que é isso. Mas é simplesmente o seguinte: dependendo de quantas opções você tiver, vai ser a base. No caso, os dados binários, eles são true ou false, não são? Então logo eles têm duas opções: true ou false, verdadeiro ou falso. Então são base 2. Então a base dele é exatamente o número de opções que ele tem. Fechou? Por enquanto é isso. E terceiro passo é a verdadeira linguagem de máquina. Binário é a linguagem do computador. Então assim, binário é o nível mais baixo que você pode estar. Quando eu digo um nível é o seguinte: na programação também já tem outra questão que são os níveis. Quanto mais baixo, mais próximo do computador. Quanto mais alto, mais próximo do usuário final. Então, o binário ele é o computador, ele é o nível mais baixo possível de programação. Linguagem de programação é um nível alto. Por quê? Porque qualquer ser humano consegue ir lá e programar. Ok? Então, é mais ou menos isso aí. E por último, elas que eu quero dizer aqui, as máquinas, né? Os computadores, até hoje falam essa linguagem. Então, como eu disse lá atrás, binário é uma linguagem que é falada pelo computador e sempre vai ser falada. O binário não vai mudar. Não adianta, por mais que as linguagens de programação mudem, quem sabe no futuro a programação seja até mais simples do que já é hoje, mas o binário não vai mudar, ele vai estar sempre lá, ele não vai ser alterado, é como a matemática. Ok? Beleza. Então, isso é um pouquinho do binário para você. Vamos passar então para o octal. Então, o octal, como eu disse para você, ele é um conjunto de binários. A gente vai entender isso quando a gente for fazer as conversões de base lá. Mas assim, a gente pega um monte de binários e transforma eles em um caractere só do octal, né? Isso facilita muito. Só para você ter uma noção disso, a gente pegar aqui, ó, vai no seu Windows aí e digita calculadora. Não está em inglês aqui, mas é calculadora mesmo. Então a gente tem a calculadorazinha do Windows. Você pode vir aqui em View, né, que é exibir, e aí tem aqui embaixo assim, ó, Programmer. No seu caso vai estar programador. Aí você clica nela. Isso aqui é a calculadorazinha de programador. A única diferença dela é que ela trabalha com as bases hexadecimal, decimal, octal e binário, que são as 4 bases que você usa na programação, as 4 bases básicas. Isso aqui são os 4 tipos de dados que a gente está estudando agora. É simples demais. Então olha só. Então você tem um dado decimal, né? Dado decimal que a gente conhece, de 0 a 9. Então você tem o número 45. Então esse número aqui, você quiser representar ele no computador, você não representa ele simplesmente digitando 45, não é assim que funciona. Para o computador ele é esse número aqui, ó, binário, 10, 1101, que é o que? Ligado, desligado, ligado, ligado, desligado, ligado.
Então olha só que uma coisa maluca, né? Para o computador ele é isso aqui, ó. É true, false, true, true, false, true. Isso aqui que é para o computador. Ele pega um conjunto de estados e forma essa cadeia de caracteres aqui, que é o nosso número 45 em decimal. Que coisa linda, né? Isso aqui, pessoal, para você entender mais ainda, você tem que ter uma noção de hardware. Mas eu não vou focar isso aqui, porque senão vai ficar uma coisa maluca. Se você quiser ter uma noção maior aí, talvez eu faça um curso, ou então um tutorial bem rápido, né, não muito extenso, sobre o que é esse hardware aí, né, de como que funciona. Né? Basicamente você precisa entender que cada um desse aqui é um bit, tá? Então no caso aqui, que é a unidade de memória, vou falar para você aqui o seguinte: o 1, o 0, o 1, o 1, 0 de novo, 1, tudo isso está armazenado na memória, e cada um desse aqui é um bit. A gente tem que entender isso para poder entender as grandezas de memória também, mas não vem ao caso. O importante é você saber que cada um desse aqui é um bit, ele está armazenado na nossa memória, ok? Importante você entender aqui na lógica que é o seguinte: esse número aqui, na verdade, o computador entende dessa forma para poder exibir em decimal o 45. E aí eles facilitaram um pouco no octal, né? No octal ele é representado pelo 55. Então no octal não mudou muita coisa, né? Na verdade ficou quase do mesmo jeito. Mas eles, acho que no futuro, quando você usa um número maior, deixa eu ver. Então um número que nem esse aqui, no octal, no octal não ficou muita coisa. Na verdade ficou quase a mesma coisa, né? Mas aquela questão. Talvez a base de conversão fosse mais facilitada, mas no octal você vê que o número 88.088, por exemplo, em octal seria esse número aqui. Então essa é uma conversão, a gente vai aprender como fazer isso aqui também na mão, né? Você não vai precisar nem fazer isso, mas eu vou mostrar só para ficar um pouco mais completo. E aí você precisa entender que ela foi feita para poder simplificar a programação binária, ok? Então para os caras que fizeram o octal era mais fácil escrever esse aqui em octal do que escrever esse aqui em binário. O que você acha? Mais fácil ou não? Eu acho que é mais fácil, né? Era muito mais fácil fazer isso aqui mesmo. Beleza? Então vamos para o próximo, que são os hexadecimais. Eu não mostrei aqui, mas essa base 8 aqui, por que é base 8? Da mesma forma que o binário é base 2, esse aqui é base 8 pelo seguinte: deveria ter digitado aqui, vamos de 0 a 7. Então esses números, a base octal é representada pelos números de 0 a 7. Então eles pegam o número de 0 a 7, como vocês podem perceber aqui, ó. Cada um desse aqui é um bit, e nenhum desses aqui, ó, são maiores do que 7, tá vendo? O maior é 7 e o menor é 0. Então eles pegam esse monte de número aqui e substituem eles de uma forma de uma forma racional, tá, pessoal? Tem uma regra para isso, para virar um número assim, né, com essas casinhas aí. Beleza? E aí tem o próximo, que é o hexadecimal. Então eles criaram o hexadecimal, que é o dobro do octal, que é mais simples ainda, né? Claro, na ideia de um cara maluco lá, né, que fez isso. Que vai de 0, aí passa o 7 e vai pro F. Aí como assim pro F, né? Bem estranho, né? Então você tem assim, é como se for de 0 a 15, mas ao invés de usar 11, 12, 13, 14 e 15, eles usaram A, B, C, D e F. Então olha só aqui, esse mesmo número em octal, em hexadecimal, como é que ele é? Então olha só, diminuiu o tamanho. Olha só, aqui, né, aqui tem 3, 6 caracteres. Quando você passa para hexadecimal, olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Diminuiu um caractere, então já diminuiu um pouco o código, né? Facilitou um pouco a vida do programador. Você vê que aqui, ó, já usou um Bzinho, que não tem lá na octal, e usou um 8, que não tem na octal também. Beleza? Basicamente. E aí, basicamente isso.
E aí ela foi criada também para simplificar a programação binária, porém ela foi criada para substituir o octal, e ela foi feita depois do octal, logicamente. Ok? Isso aqui é mais para você ter noção histórica do que prática, tá, querido? Não se preocupa com isso não. Isso aqui é para você ter a noção, porque é o nosso foco aqui, que você seja um profissional que tem noção do que está fazendo. Então, quando você estiver programando lá na frente, é importante que você saiba que isso não acontece como mágica. É por isso que eu estou te mostrando isso, porque senão eu vou lá, abro um editor de texto aqui e falo assim, vamos programar, pá, beleza, imprimiu lá mundo. Aí você fala, caramba, que massa, mas você não tem nem ideia de como aquilo aconteceu. Se eu não te dissesse que aquilo ali é convertido para hexadecimal, que depois converte para binário, que a máquina entende e imprime, você nunca entenderia que é dessa forma que funciona. Então, para isso estou te mostrando.